Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar do ciclo menstrual. O famoso ciclo menstrual que a gurizada se apavora quando vai estudar. Por quê? Tem muito nome de hormônio, tem muito gráfico, tem coisa acontecendo lá na hipófise, tem coisa acontecendo no útero, nos ovários, e aí tu te confunde todo. Mas professor, isso aqui é muito confuso, mas calma! Calma que os seus problemas acabaram. Eu preparei, gurizada, esse baita resumo, eu confesso, deu muito trabalho fazer isso aqui, porque como é que eu vou conseguir neste quadro, em um quadro, organizar todo o raciocínio? Mas eu consegui. Então é muito importante que antes de eu começar a explicar aqui, você já tenha, dado aquela pausa no vídeo, aqueles 2, 3 segundos que eu fico abaixado, copia tudo isso aqui, faz colorido, é intencional ver que as cores estão semelhantes no gráfico aos hormônios escritos aqui. E agora sim, depois de você ter copiado, já deu aquela papeiradinha, aquela estudada no início, agora a gente vai com muita calma, é uma aula que eu quero fazer bem tranquila, assim, não quero, que às vezes eu tomei muito chimarrão, eu vou dar essa aula, eu fico muito louco, não. Eu vou tentar ser bem calmo aqui, falar um pouco mais pausado, para que nós conseguimos juntos aqui manter aquele raciocínio. Primeira coisa que a gente tem que saber no ciclo menstrual é que é uma interação hormonal. Existem vários hormônios atuando, sobretudo na hipófise, que é uma glândula que fica bem no meio da tua cabeça, e essa hipófise tem várias regiões. A região da hipófise que está atuando para a liberação de alguns hormônios do ciclo é a adenohipófise, tá? Mas é uma parte da hipófise, então a gente pode falar que é hipófise. Outra, obviamente, a gente está falando do ciclo menstrual, então a gente está falando da mulher, e a mulher tem 2 ovários. Esses ovários também estão atuando no ciclo menstrual. Então, olha só, vamos começar a entender. Isso aqui é todo o resumo. Gente, isso aqui é do primeiro dia, do que começa acontecendo até o final. E aqui nós temos alguns gráficos. Esse primeiro são os hormônios que são liberados lá na hipófise, na região que eu falei para ti, que é a adenohipófise. São 2 hormônios, o LH e o FSH. Tá uma sigla em inglês. O LH é o hormônio luteinizante. Ele vai atuar no corpo lúteo. Ele que vai estimular a ovulação e a formação do corpo lúteo. Tem também o hormônio folículo estimulante. Então, o hormônio folículo estimulante é esse hormônio que vai estimular o crescimento do folículo. Calma que eu vou explicar depois todas as funções. Só estou falando dos hormônios agora. Aí depois nós temos nos ovários. Imagina, as mulheres têm 2 ovários. Ali, os hormônios que são liberados nos ovários são o estrógeno ou estrogênio, ou estradiol ainda. Eu vou falar hora uma, hora outra, porque tudo são sinônimos. Eu escrevi aqui estrogênio. E também o hormônio que são liberados, outro hormônio que é liberado nos ovários, é a progesterona. Lembre-se, pessoal, a gente estuda estrógeno e progesterona quando a gente está lá estudando a parte de endocrinologia, é uma aula de sistema endócrino, e a gente fala que o estrógeno e a progesterona são os hormônios femininos e que dão para as mulheres os caracteres sexuais secundários, porque quando eles começam a ser liberados, quando a mulher entra na puberdade, esses hormônios atuam principalmente, a mulher tem um acúmulo de gorduras mais nos seios, então forma os seios. A mulher tem um engrossamento, um alargamento dos quadris, é uma tendência. O acúmulo de gordura em algumas regiões, tudo isso, os pelos pubianos, tudo isso são responsáveis, quem estimula essas características secundárias sexuais femininas é o estrógeno e a progesterona. Só que aqui nós não vamos estar falando dessa atuação. Nós estamos falando desses hormônios atuando no ciclo menstrual. Beleza? Aqui nesse terceiro é o que está acontecendo no ovário. Então a gente chama de ciclo ovariano. Lembre-se, a mulher tem 2 ovários. Horas um está trabalhando, horas o outro está trabalhando. Normalmente eles intercalam, num mês é um, no outro mês é outro. Aqui já vale lembrar que é muito importante que eu tenho aula que a gente fala de gametogênese, no caso ovulogênese, porque é a gametogênese feminina, que é a produção dos gametas na mulher. Daí a gente mostra todo o ovário ali, e é muito interessante você se lembrar, claro, você não se lembra, mas se você é menina, você começou a produzir esses ovócitos, começou a produzir quando ainda estava na barriga da mãe. Lá você produziu, só que ele só deu um iniciozinho, ele ficou parado, em pausa. E depois quando a mulher entra na menarca, que é a primeira
menstruação, 15 dias antes da primeira menstruação, ela amadureceu esse primeiro ovócito, que se transformou em ovócito 2 e foi liberado. Ou seja, olha que interessante, quando a mulher menstrua, significa que 14 dias antes, é uma média, ela já estava no seu primeiro período fértil. Óbvio que é muito nova, não tem idade para engravidar, mas fisiologicamente falando, ela já seria capaz. Ok? Então isso aqui está acontecendo agora. Olha só que interessante. A mulher tem aproximadamente, eu estou falando em médias, né? Isso varia muito, mas vamos lá, tem aproximadamente 400 mil ovócitos prontinhos lá esperando. E aproximadamente um por mês é amadurecido. Como eu disse para vocês, normalmente é num ovário um mês, no outro mês é no outro ovário. Ok? Então isso aqui é o ciclo, você vai entender o que acontece ali no ovário. E aqui, nesse último gráfico, é o ciclo uterino. O que está acontecendo no útero? Poxa, cara, tu fica pensando assim, se você é menino, assim, eu sou menino também, sou homem, né? Eu falo menino, mas menino, menina, homem, mulher. Pô, eu sou homem, cara. A gente que é homem, a gente nunca passou pela menstruação. A mulher, pessoal, que a gente tem que pensar, se você é mulher aí, sabe muito bem disso, essa variação hormonal que acontece ao longo de 28 dias, ao longo de um mês, é absurdamente alta. Então sim, tem dias que a mulher está muito mais depressiva, tem outros dias que o desejo sexual é maior, tem outros dias que a mulher fica mais apreensiva, fica na verdade mais ansiosa, depois vem depressão, vem aquele momento, aquele dia. Isso varia muito. Tem mulheres que não sentem nenhuma diferença, tem outras mulheres que literalmente têm essa variação, que tem um dia que do nada se acorda, poxa, eu tô triste. E isso é influência hormonal que a gente vai falar um pouco aqui. Ok, entendendo também outro aspecto importante. O ciclo menstrual, ele dura em média 28 dias. Tem mulheres que têm esse ciclo extremamente contado. Tipo, é no dia 1 mesmo, menstruou, supondo não no dia 1 de cada mês, mas no dia 1 do ciclo, e depois de 28 dias exatamente, ela volta a menstruar. Isso é um ciclo extremamente regulado. Quando esse ciclo é extremamente regulado, a ovulação ocorre aproximadamente no 14º dia. Claro, a gente tem que saber, existem mulheres que menstruam a cada 40 dias, essas mulheres são sortudas, elas falam, ainda bem. Né? Para outras, esse ciclo ela pode variar em 21 dias, ou seja, em vez de ciclo ser 28, é 21 dias. Aí tu pensa, imagina a mulher que tem que passar pela menstruação todo mês, não espera nem um mês, e 21 dias já voltou a menstruar, imagina que terror, né? Mas olha só que interessante, gente. A menstruação, que eu vou comentar um pouco, ela dura também aqui aproximadamente 5 dias. Só que tem mulheres que menstruam só 3 dias. Outras mulheres menstruam 7, 9 dias com o sangramento. A menstruação é o nome pelo sangramento, é a descamação, é o desprendimento do endométrio, a parede interna do útero, porque vai renovar para um novo ciclo. Ok? Beleza, depois dessa introdução, quero ver se eu não me esqueci nada da introdução. Ok, então tá, gurizada, vamos lá. Antes de eu passar, porque eu vou passar passo a passo com vocês mostrando aqui. Mas antes disso, a gente tem que entender, e eu falo disso na nossa aula de sistema endócrino, que antes da adenohipófise começar a produzir o FSH e o LH, tem o hipotálamo, que é uma região do nosso cérebro que produz uma série de hormônios, entre eles o GnRH, que é o hormônio liberador de gonodotrofina. Gonodotrofina é o nome que se dá a esses hormônios. Então, o gonodotrofina é o FSH e o LH. Já falei para vocês, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. Ok? Então, veio lá, o hipotálamo liberou esse hormônio e falou, adenohipófise, comece a produzir. Então, tudo começa quando lá, na adenohipófise, são produzidos esses dois hormônios, o FSH e o LH. Repara que o FSH é o hormônio folículo estimulante. Então, isso que está em rosa aqui, né, no geral, é tudo isso aqui, mas o que está em rosa são uma série de células que vão receber informação do FSH e falar, começa a se desenvolver. Então, esse hormônio, que começa em alta aqui no primeiro dia, estimula a formação do folículo. Então veja que ele começa a crescer aqui, o folículo começa a crescer. Então quando ele libera, quando a adenohipófise produz o FSH e o LH, ocorre o estímulo e o crescimento deste folículo. Olha só, então o hormônio liberado na adenohipófise está atuando nos ovários. Presta atenção nisso.
Ok, agora olha só, o folículo ele começa a crescer, o folículo começa a crescer. Aqui dentro está o ovócito, que está em desenvolvimento, e a gente tem a aula de gametogênese, que seria muito importante você assistir, sobretudo de ovulogênese, que é o feminino. Então aqui dentro esse folículo começa a desenvolver, o folículo está desenvolvendo. Okay? Agora olha que interessante, enquanto que esse folículo está se desenvolvendo, ele começa a secretar muito estrógeno. Então agora nós estamos nos hormônios dos ovários, porque isso aqui está acontecendo nos ovários. Olha, a adenohipófise liberou esses hormônios, atuou no ovário, o ovário começou a desenvolver esse folículo, e o folículo agora começa a liberar hormônios. Então olha os hormônios que estão nos ovários. O folículo secreta muito estrogênio, ou estrógeno, olha o estrogênio. Enquanto que o folículo está se desenvolvendo, o estrogênio está crescendo demais. Agora, olha só, lá pelo 14º dia, que é o período, é o dia fértil da mulher, o estrógeno está muito alto. Imagina, está chegando no 14º dia, ele está extremamente alto. Só que nesse momento, quando chega aqui próximo do 14º dia, a adenohipófise, ela libera uma grande, quando é tipo uma explosão, fala, cara, está altíssimo o estrógeno, a gente já está aqui bombando, pá! Faz mais ou menos assim a adenohipófise, e ela libera muito FSH e também libera muito LH. Então olha só, no 14º dia, um pouco antes o estrógeno estava lá em cima, então recebeu, a adenohipófise recebeu a mensagem, ela deu uma bomba agora de LH e de FSH. Olha só a bomba de LH. Gente, nesse período, nesse dia, a mulher, ela está nos níveis máximos de LH e de FSH. Sobretudo aqui, olha onde está o LH. O LH é o hormônio luteinizante. E esse hormônio luteinizante, quando está nesse pico, o que ele vai fazer? Ele vai permitir, ele vai induzir para que esse folículo libere o ovócito de classe 2. Gente, olha que interessante. O período fértil da mulher, o dia que ela está no seu período fértil, é que o período é um pouco mais, mas o dia em si é o 14º. Agora, muito importante, a gente vai falar isso no final da aula, o período fértil da mulher não é só no 14º dia, é um pouco antes e um pouco depois, por motivos que eu vou explicar no final da aula. Mas olha só, esse é um hormônio luteinizante. Então o que esse hormônio que está em alta no 14º dia faz? Primeiro, ovulação. Segundo, como ele é um hormônio luteinizante, ele que permite a formação do corpo lúteo, hormônio luteinizante, corpo lúteo, grava assim que fica tranquilo. É muito importante você saber, sobretudo, gente, volto a falar, vou falar do método da tabelinha no final, a mulher, quando ela ovula, a temperatura do corpo dela, imediatamente no momento da evolução, sobe aproximadamente meio grau. Ou seja, se está com 36,5, a temperatura vai para 37. Se está com 37, vai para 37,5. Isso é um efeito da ovulação. É nesse período também, pessoal, que a mulher, ela, devido a essa quantidade de hormônio, essa bomba de estrógeno, de LH, de todos esses hormônios, aumenta o desejo sexual da mulher, isso é evolução, pessoal. Tudo que a gente tem que entender aqui nessa aula é que o corpo, ele foi moldado pela evolução para cada vez conseguir reproduzir mais eficiente. É óbvio que a gente tem consciência, a gente não vai ter filho fora da... eu vou ter filho, eu vou programar, eu vou tomar anticoncepcional, eu vou utilizar preservativo. Ótimo. Só que evolutivamente o teu corpo não sabe disso. Ele quer que você reproduza o quanto mais. Por isso que a relação sexual é boa, a pessoa gosta, a pessoa se apaixona, essas bombas de hormônios aqui. Mas ok, paramos aqui no 14º dia. Ocorreu a ovulação lá. Gente, é muito importante você também assistir a nossa aula de fecundação. Na aula de fecundação a gente explica tudo o que acontece agora na fecundação, mas não é o momento. A gente está falando de um ciclo menstrual de uma mulher que não engravidou. Ok, então vamos seguir. Eu parei aqui, né, no 14º dia. Aí, quando ocorreu esse aumento desse hormônio, sobretudo do LH, que é o hormônio luteinizante, ocorreu a ruptura e a liberação do ovócito 2. Isso aqui eu já expliquei para vocês. Pô, esse desenhozinho deu trabalho, porque eu não sou tão bom no desenho, gente, eu faço pelo esforço. Mas ok, no momento que ele liberou, a cicatrização do folículo forma o corpo lúteo. Então, olha só, forma o corpo lúteo. Corpo lúteo, lúteo vem amarelo. Por isso que eu até desenhei amarelo. Esse é o corpo lúteo. Agora, gente, esse corpo lúteo, ele é responsável por secretar muita, mas ele secreta muita progesterona e muito estrógeno. Ou melhor, muita progesterona
e bastante estrógeno. Então olha o que aconteceu, chegou o corpo lúteo, depois do 14º dia, olha o que acontece com a progesterona. A progesterona começa a subir absurdamente. E consequentemente aqui deu uma baixada, né? Só que ela vai voltar a subir porque o corpo lúteo também estimula. Lembrando que estrogênio, já falei para vocês, o folículo libera estrogênio, lembra? Só que o que aconteceu com o folículo? Ele parou aqui. Então o estrogênio deu uma caída, só que o corpo lúteo começa a produzir novamente estrogênio. Só que, sobretudo, o corpo lúteo produz muita progesterona. Gente, o estrogênio, que está aqui em rosa, ele vai induzir o início aqui, porque olha o que aconteceu aqui, ó. A mulher menstruou, 5 dias a 7 dias a mulher menstruou e o endométrio caiu lá para baixo, ficou bem menos grosso, ficou fininho. Aí, quando o estrogênio começar a crescer de novo, já começa a produção da parede uterina, do endométrio. Por que ocorre esse espessamento do endométrio? Ali nada mais é que células altamente irrigadas que estão se preparando para receber o embrião, depois que ocorrer a fecundação, receber para a anidação. Ora, se não recebe, fala, restart e vamos começar tudo de novo, ok? Beleza. Então a progesterona e o estrógeno, eles vão manter o endométrio grande, um endométrio espesso para receber o embrião. Só que o que acontece se uma mulher não engravida? Bom, vamos adiante aqui. O corpo lúteo, como eu falei para você, secreta muita progesterona e secreta uma quantidade considerável de estrogênio. A progesterona e o estrogênio, quando estão em alta, quando eles começam a subir aqui, o que eles vão fazer? Eles vão inibir a adenohipófise. Cara, olha só, eles estão subindo. Então a adenohipófise recebe a informação deles falando, não posso mais trabalhar. Não para esses hormônios, que fique claro. Então a adenohipófise, por receber essa inibição, vai diminuir consideravelmente o FSH e o LH. Então olha só, o estrogênio e a progesterona crescendo, olha o que acontece com o LH e com o FSH, caem bastante enquanto que esses dois sobem. Agora, veja que interessante. Como baixa o LH e o FSH, o LH, o hormônio luteinizante, se agora eles começam a baixar, o corpo lúteo, que recebe a informação desses dois aqui, sobretudo do LH, ele começa a regredir, ele começa a diminuir. Olha que interessante. Cara, a gente chega a arrepiar estudando isso porque é complexo, só que tudo se encaixa. Então, olha só, o corpo lúteo começa a regredir, porque esses hormônios baixaram pelo efeito desses dois. Consequentemente, se o corpo lúteo começa a regredir, qual é a função do corpo lúteo que eu falei para vocês? Quais são os hormônios que eles estão produzindo? A recém disse para ti, eles secretam muito progesterona e estrógeno. Se ele começa a regredir, progesterona e estrógeno também começam a regredir. Olha só, ele está regredindo e começa a diminuir consideravelmente. Se diminui o progesterona e o estrógeno, não tem outra. A mulher recebe a informação, né? O útero vai receber a informação de que a mulher não engravidou e, consequentemente, ocorre aqueles dias de terror para a mulher, que é ficar menstruada, que ter todo esse trabalho ali. E aí um novo ciclo começa. Aí aconteceu, a menstruação ocorreu. Estrógeno e progesterona, que vão inibir esses dois aqui, estão lá embaixo. Então o que vai acontecer? Opa, a adenohipófise vai falar, chegou a nossa vez. Como o estrógeno e a progesterona estão em baixa, o que eu vou fazer? Eu vou começar a produzir muito LH e FSH para estimular novamente o folículo, para que ocorra a ovulação, forme o corpo lúteo, segue o ciclo. Então, gente, eu sei que quando a gente olha isso aqui, fala, professor, é muita informação, parece bem confuso. Mas não é tão confuso assim. É só charmoso. É muito complicado a gente quando vê isso aqui no momento, porque uma coisa depende da outra. E esse resumo que eu fiz, gente, pelo amor de Deus, vocês copiem e lêem umas 3 vezes, assiste a aula de novo umas 3 vezes, porque eles estão elencados de maneira extremamente resumida. É óbvio que a gente falou muito mais, mas está extremamente resumida. E aqui você vê, poxa, uma coisa inibe, outra coisa são sintetizadas. O que a gente tem que entender é que normalmente, olha só que interessante, quando o estrógeno está em alta, geralmente, né, no ciclo, quando o estrógeno está em alta, o FSH está em baixa. Olha que interessante. Ele começa a subir um pouquinho aqui, olha o FSH dá uma diminuidinha. Quando ele sobe um monte, o FSH ainda está diminuto, só que é aquele momento que a adenohipófise recebe estímulo. Vamos dar com tudo. Aí sobe o FSH. Se sobe o FSH, olha o que vai acontecer com o estrógeno, vai cair. E o estrógeno, por que se mantém alto de novo? Por causa do corpo lúteo. Beleza, gente? Ok, agora temos algumas informações muito importantes aqui que eu anotei para vocês. Vamos ver aqui que é muita informação. Tá, isso eu falei para um ciclo de 28 dias. Óbvio que isso varia de mulher para mulher, como eu disse para vocês.
tá? Ararará, primeiro dia de menstruação, ocorre mais ou menos 5 dias, tem mulheres que menstruam muito mais, tem mulheres que menstruam muito menos, tá? A função de cada hormônio eu já falei. Agora, o que é a TPM, pessoal? Olha só, a TPM a gente chama de tensão pré-menstrual. Existem muitos mitos sobre isso, inclusive até preconceito, falar, aquela lá tá de TPM. Gente, a TPM é uma coisa real que acontece, chamada de tensão pré-menstrual. Nesses dias aqui que antecedem a menstruação, como baixa todos esses hormônios, instintivamente muda também, não é que mude o comportamento, mas vamos pensar assim, a gente é movido por hormônio. Quando a gente está apaixonado, a gente está cheio de hormônio. Quando a gente está com raiva, preocupado, a gente é movido por hormônios. Então, como eles estão em alto e subitamente esses hormônios caem, existe uma modificação forte nesses hormônios por parte da mulher e, consequentemente, ela pode se sentir mais triste, pode se sentir mais irritada, algumas podem se sentir muito irritadas, outras ficam tristes, outras ficam mais para baixo. Tem essa variação de comportamento se dá justamente por essa queda. Então, se o teu vestibular falar, o que é a TPM? É porque a mulher não engravidou e deu uma queda bruta de estrógeno e de progesterona, enquanto que o LH e a FSH já estão lá baixinhos, ok? Beleza. Outra coisa interessante, eu ia falar para vocês, está aqui anotado, o método da tabelinha. O que é o método da tabelinha? Primeiro, eu não recomendo, tá? Por favor, não faça, porque o método da tabelinha não inclui nenhuma proteção contra ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis, antigamente chamado de DSTs. Não previne nenhuma delas. Então, só por isso aí não deve fazer. Agora, se é um casal que já está 10, 15 anos, estável, você fala, se eu tiver filho não tem problema, tudo bem, mas vamos tentar adiar um pouquinho. Aí utilizar o meta-tabelinha é um critério deles. Mas para que funcione o meta-tabelinha, primeiro, a mulher tem que ter um ciclo extremamente regulado. Porque acontece, às vezes, a mulher não ter o ciclo regulado, né? E imagina que a mulher tem um ciclo extremamente regulado de 28 dias. O método da tabelinha consiste em anotar o primeiro dia. Imagina, foi 1º de maio a mulher menstruou. No dia 14 de maio é o dia que ela ovulou. Então só não ter relações sexuais no 14º dia? Não, gente. Você tem que dar uma folga de 2 dias para cá e uma folga de 2 dias para cá. Alguns médicos, inclusive, vão falar para dar uma folga de 5 dias para cá e de 5 dias para lá. Por que tem que dar essa folga? Gente, imagina que o espermatozoide ele pode durar 48 horas no útero, na tuba uterina da mulher. Então só isso você já dá 2 dias para cá ou 2 dias para lá também pelo atraso considerável que pode acontecer, porque a mulher menstrua no 14º, nesse dia, no 14º, quando a mulher ovula, pode ser 12 horas depois, pode ser 12 horas antes, por um ciclo extremamente regulado. Pode ser um dia mais, um dia menos, num ciclo extremamente regulado. Então é um método que funciona, de certa forma, só que ele tem muitas ressalvas. Então, não é aconselhado para ninguém. Só que é importante saber. Ele funciona mais, o método da tabelinha, para casais que querem engravidar. Por que o casal quer engravidar? Óbvio, se a mulher menstruou no dia 1º, nesses primeiros 7 dias, a chance de engravidar é quase zero, por vários motivos. A mulher está menstruando, está sangrando. O fluxo está ao contrário. Ela, teoricamente, em 99,9% dos casos, ela não vai ovular durante a menstruação, não tem como. Os hormônios são outros, tá? Óbvio que, né, seria nadar, mas tem chance? Claro que tem, sempre tem, gente. Na biologia, a única constante é a variável. Existem variações gigantescas, tá? Mas, em regra geral, não engravida. Então, um casal ele vai ter uma atenção maior para as relações sexuais, para tentar ter o filho, nesse período aqui. Porque é o período que tu pode desenvolver maiores probabilidades, imensas probabilidades de engravidar. Outra coisa que a pessoa utiliza no meta-tabelinha é medir a temperatura. A mulher sabe direitinho, subiu meio grau, do nada, assim, é porque ela está nesse período fértil. Algumas mulheres notam, mas meio grau também é muito pouco. Às vezes não notam porque existe uma variação que é natural, né? Ok? Então, esse é o método da tabelinha. Não é recomendado, né? Só a não ser que seja, como eu disse para vocês, casais que estão há muito tempo e que se tiver um filho não tem problema. Então, tá, ok. Beleza. Outra coisa, gente, a gravidez. Como é que acontece assim? Olha só, se a mulher engravidar, volto a falar, é muito importante você assistir a aula de fecundação. Se a mulher engravida, o estrógeno e a progesterona eles continuam altos. Eles ficam altos durante a gravidez. Justamente porque, olha só,
quando a mulher engravida, ocorre pelo próprio embrião ali que está desenvolvendo, ele libera um hormônio chamado HCG. É o hormônio que a mulher faz o teste. Quando a mulher faz o teste de gravidez, é esse hormônio que aquele testezinho detecta. Poxa, tem HCG, é porque teve um embrião, tem um embrião ali que está liberando ele. E esse HCG ele vai produzir, ele vai auxiliar na produção da placenta. E a placenta vai chegar a produzir 30 vezes mais estrógeno e progesterona. Então o que vai acontecer com o estrógeno e a progesterona da mulher que está grávida? Lá em cima. E vai se manter alto durante muito tempo, durante o período de gravidez. Por isso que se está alto, o estrógeno e a progesterona estão inibindo o LH e o FSH. Então a mulher nunca vai produzir FSH e LH, portanto nunca vai ter um novo ciclo ovariano, porque estão parados, tem muito. Não vai amadurecer um ovócito nunca. E consequentemente o útero está recebendo um embrião que se tornou feto e que se tornou criança em seguida. Ok? E aí que vem a grande questão do anticoncepcional. O que é um anticoncepcional? A mulher toma todo dia lá, né? Toma, e durante 21 dias toma e durante 7 dias folga. Porque o anticoncepcional tem muito estrógeno, muita progesterona. Então eles mantêm isso aqui alto. Aí faz de conta, o corpo da mulher interpreta como se ela estivesse grávida. Então esses hormônios não vão ser liberados. Estão lá paradinhos por quê? Quando tem muito estrógeno e progesterona, quando eles estão altos, esses aqui estão inibidos. Lembra? Olha aqui que eu já falei para vocês, já li para vocês. Estrógeno e progesterona inibe a adenohipófise de produzir esses dois hormônios. Então a mulher toma anticoncepcional e, numa boa, não vai engravidar, porque não vai ovular. Óbvio, não é 100%, volto a dizer, tá? Ok. Mas então o que vai acontecer aqui? Quando a mulher para de tomar o estrógeno e a progesterona, naquele pouco tempo que ela parou, imediatamente cai estrógeno e progesterona e aí vem a menstruação. Claro, tem mulheres que emendam tudo isso. Gente, fale com um ginecologista, tá? Eu não sou médico, eu só estou comentando aqui a parte biológica da coisa. Então, quando a mulher parou de tomar o anticoncepcional durante aqueles 7 dias, menstrua, depois volta a tomar o anticoncepcional, logo sobe estrógeno e progesterona, não dá tempo de ovular e a mulher segue. E aí tem mulheres que tomam, não folgam esses 7 dias, ficam sempre tomando a pílula anticoncepcional. Volto a dizer, risco de trombose, tem problema, sim, todo medicamento tem contraindicação, todo medicamento tem efeito colateral, então, obviamente, consulte seu médico, consulte a sua ginecologista. Tranquilo? Eu estou olhando o tempo ali porque daqui a pouco trava, mas aí eu sigo aqui. Outra coisa interessante, gente, nidação. Quando ocorre a fecundação ela acontece no terço distal, no terço mais distante da tuba uterina. Então, está o útero, a tuba uterina, nessa parte mais de fora da tuba uterina que vai acontecer a fecundação. Essa fecundação, né, forma um embrião, e esse embrião ele corre toda a tuba uterina, e aí vai liberando esses outros hormônios, se gruda no útero, que vai estar altíssimo aqui, porque ele não vai menstruar, né? A mulher engravidou, e consequentemente vai ele formar placenta, tudo mais, e vai manter a gravidez e não vai menstruar. Mulher menstruar na gravidez é raríssimo. Exceções sempre tem. Lembre-se que na biologia a única constante é a variável. Feito o corte, então olha só, gente, outra coisinha que eu não tinha falado para vocês é que a gente pode dividir este ciclo em 3 fases, tá? A fase folicular, que é quando o folículo está formando, está se amadurecendo, está crescendo. A fase ovulatória, que é curta nesse período aqui que ocorre a ovulação. E a última fase, que é a fase lútea, do corpo lúteo. A fase lútea, que está ali o corpo lúteo. Esse corpo lúteo que é amarelado é uma cicatrização da ferida que ficou pelo folículo. Ok? Então essas 3 fases também pode cair no teu vestibular. Tem que saber, pô, a fase folicular, o que está acontecendo, quais são os hormônios que estão aumentando. Pô, a fase ovulatória, qual é o grande hormônio ali que fez a ovulação? Tem que saber o LH. O LH, quando chega lá em cima, é ele que faz ovular, ok? E tem que saber que na fase lútea, o que está acontecendo aqui? Estrógeno e progesterona altíssimos. E FSH e LH baixíssimos, tá? Então essas fases também é importante. O vestibular ele pode cobrar de vocês a ação do anticoncepcional. O que acontece com o anticoncepcional? Que é manter esses 2 altos, consequentemente esses 2 baixos, e isso aqui não acontece, a mulher não vai ovular sem esses hormônios, tá? O vestibular pode cobrar a interação entre um e o outro, né? Tipo, poxa, quando o LH e o FSH estão altos, o que acontece com o estrógeno, né? Então tá tudo resumido aqui, gente, tudo resumido aqui, ok? Então olha só, pela dificuldade da aula, eu peço para vocês que deixem o like aí, né? Que comentem aí embaixo, falem uma coisa, outra, seja feliz, vão ser felizes, gente, vão ser felizes. A felicidade é essa, a felicidade é aprender, a felicidade é passar a informação adiante. E quanto mais a gente aprende,
mais a gente aprende. Ah, gente, né, que eu tô cansado, cara, que barbaridade. Eu tinha aqui até poesias para falar, sabe? Eu gosto muito da poesia de Fernando Pessoa. Gosto mesmo, é verdade. Gosto muito, mas aí eu já tô cansado para isso. Numa outra a gente fala. Então, é isso aí. Além daqui da plataforma, né? A gente pode se encontrar também nas redes sociais sempre, ok? Tentei ser bem calmo, embora às vezes eu me empolgue falando, tá? E é isso, estamos no bate-papo aqui final para, mais uma vez, agradecer e sempre manter a fé, gente. Mantenha a fé, mantenha a força, mantenha o foco. É muito difícil manter o foco, a gente sabe disso. Tem dias que a gente está muito bad, não sinta-se culpado, mas no outro te acorda assim, ó, e fala, por que que eu estou aqui? Dia após dia, até tu alcançar o teu objetivo. Um grande beijo, um grande abraço e nos vemos muito em breve nas próximas aulas. Tchau, tchau.